Escolhidos, trago a vocês hoje a palavra de Deus. Não é por acaso que você está aqui. É por um encontro divino. A mão de Deus guiou você até este momento porque Ele tem algo urgente, poderoso e transformador para revelar. Nada em sua vida acontece por acaso quando você caminha com Deus. Ele orquestra cada passo, levando você à verdade que transformará seu espírito, renovará sua mente e o capacitará a cumprir seu chamado divino. Abra seu coração, pois o Senhor está prestes a falar diretamente à sua alma. Você sente algo se agitando dentro de você? Seu espírito reconhece essa mensagem como uma palavra diretamente do céu. Existem momentos em que Deus interrompe nossas vidas para chamar nossa atenção, e este é um desses momentos. Ele deseja despertar a grandeza dentro de você, lembrá-lo de quem você é nele. O mundo pode ter tentado silenciar sua fé, desanimar seu coração e sobrecarregar sua alma, mas Deus está aqui para reacender sua chama. Este é um encontro divino, um momento em que o céu toca a terra, e você deve estar pronto para receber o que o Senhor preparou para você. Sou apenas um mensageiro do Altíssimo, enviado para transmitir sua verdade. Tudo o que compartilho hoje não vem de minha própria sabedoria, mas de uma instrução divina do Todo-Poderoso. A palavra de Deus é viva, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e carrega o poder de quebrar correntes, abrir portas e elevar você ao seu destino. Portanto, ouça com atenção, pois o que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma mensagem, é uma revelação que pode mudar o curso de sua vida para sempre. Escolhidos, o peso da verdade é maior que as montanhas, e o preço de um falso testemunho é mais profundo que o abismo da destruição. As palavras da sua boca não são meros sons levados pelo vento. São forças que constroem ou destroem, que dão vida ou trazem morte. Uma única mentira pode destruir impérios, e o veneno de um testemunho falso pode arruinar destinos. Uma única decepção sussurrada pode desfazer os fios da verdade e incendiar uma vida inocente. Mas você deve entender que isso não se trata apenas de palavras. Trata-se da própria fundação da justiça, do equilíbrio da retidão e do padrão do trono de Deus. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Este mandamento não é apenas tinta em pergaminhos antigos, é um aviso divino, uma lei espiritual que carrega o poder da vida e da morte. Violar esta lei é distorcer a justiça, alinhar-se com a maldade e atrair a ira de Deus sobre si mesmo. Mas por que o falso testemunho traz consequências tão graves? Por que Deus o coloca entre os 10 mandamentos, ao lado de pecados como assassinato, idolatria e adultério? É porque o falso testemunho não se trata apenas de mentir, trata-se de corromper a justiça, manipular a verdade e usar a decepção para destruir. É a obra do adversário, o sussurro da serpente, a assinatura do próprio Satanás. A verdade é sua arma, e a justiça é seu escudo. Você deve entender o poder de suas palavras. Um falso testemunho pode encerrar uma vida, mas uma palavra de verdade pode salvar uma nação. Vamos explorar isso mais a fundo, desmembrando cada parte, como se estivéssemos ensinando uma criança a escrever suas primeiras palavras, para que cada alma entenda a magnitude deste mandamento. Antes de prosseguir, quero agradecer a cada um de vocês que têm apoiado esta missão com amor e orações. Seu apoio não apenas fortalece esta jornada, mas também espalha esperança e luz para aqueles que mais precisam. Vocês não são apenas espectadores, são parte essencial deste chamado. Se esta mensagem ressoa com você, se toca sua alma, declare isso nos comentários escrevendo 777. Esse número representa a perfeição divina e o caminho dos escolhidos. Ao comentá-lo, você não apenas confirma sua fé, mas também ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que ainda precisam despertar. Este é o seu sinal de entrega e compromisso com o plano maior. Vamos explorar isso juntos, não apenas como uma lição, mas como uma jornada de transformação profunda. Falso testemunho é o ato de se apresentar como testemunha, alguém a quem a verdade foi confiada.
mas escolher manipulá-la. Não é apenas um pecado da fala, é um pecado de intenção, um ato deliberado de engano que pode destruir vidas. O falso testemunho assume muitas formas, cada uma com consequências devastadoras. Mentir sobre alguém em um tribunal, para que seja punido por algo que não fez, é um ataque direto à justiça. Espalhar boatos e fofocas que mancham a reputação de uma pessoa, causando-lhe dano sem motivo. Exagerar ou distorcer fatos para fazer alguém parecer culpado. Deturpar a realidade para ganho pessoal. Ou permanecer em silêncio quando se conhece a verdade, mas se permite que uma mentira prevaleça, são todos atos de covardia que permitem a injustiça. O falso testemunho não é um pecado menor, é um ato de traição, um instrumento de destruição. É a distorção da justiça, a perversão da verdade e a própria base da opressão e da injustiça. Cria um ambiente onde as mentiras dominam, os inocentes sofrem e a confiança é destruída. Deus nos ordena a andar na verdade, porque a verdade traz liberdade, mas as mentiras trazem correntes. Dar falso testemunho não prejudica apenas os outros, corrompe a alma daquele que o profere, convida o caos para a sociedade e gera desconfiança entre as pessoas. É por isso que as Escrituras nos alertam tão fortemente contra isso. Quando escolhemos a verdade em vez do engano, escolhemos a retidão em vez da maldade. Escolhemos ficar ao lado de Deus, a fonte de toda a verdade, em vez de nos alinhar com o pai da mentira. O primeiro ato de falso testemunho na história não foi cometido por um homem, mas por Satanás. Ele foi o primeiro a corromper a verdade, a distorcer palavras e a levar a humanidade ao erro por meio do engano no Jardim do Éden. Satanás manipulou as palavras de Deus quando falou com Eva, plantando dúvidas em seu coração. Foi isto que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3:1. Deus nunca disse isso, mas Satanás, o pai da mentira, distorceu a verdade, criando uma decepção sutil, mas mortal. Suas palavras não foram apenas uma má representação, foram um falso testemunho contra o próprio Deus. Quando Eva respondeu, Satanás avançou com sua mentira, sabendo que uma verdade corrompida é mais perigosa do que uma falsidade óbvia. "Certamente não morrereis", disse a serpente, "porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Gênesis 3:4-5. Isso não foi apenas uma mentira, foi um ataque ao caráter de Deus. Satanás acusou Deus de reter algo bom da humanidade, retratando-o como injusto, como alguém que engana em vez de amar. E qual foi o resultado? A humanidade caiu no pecado, a morte e o sofrimento entraram no mundo, e a relação perfeita entre Deus e o homem foi quebrada. Tudo isso por causa de um falso testemunho. Este é o poder do falso testemunho. Pode mudar o curso da história, destruir gerações e atrair o julgamento de Deus. A falsidade nunca é inofensiva. É uma arma nas mãos do inimigo, uma ferramenta de destruição que pode abalar os alicerces da própria verdade. Se Satanás é o pai das mentiras, então todo falso testemunho é seu filho. Quando falamos falsamente, seja por meio de fofocas, calúnias ou enganos, alinhamo-nos com a serpente no jardim, não com o Deus da verdade. É por isso que dar falso testemunho não é apenas uma ofensa contra o homem, é uma rebelião contra Deus. Mas há esperança. Jesus Cristo, a verdade. João 14:6, veio para destruir as obras do diabo. Ele chama seu povo para andar na luz, falar a verdade e resistir ao engano. Você será uma testemunha da verdade ou seguirá o caminho do enganador? A escolha é sua. Você acha que o falso testemunho é apenas uma ofensa menor? Veja o que aconteceu com Nabote em 1 Reis, capítulo 21, uma história trágica de injustiça, alimentada por mentiras. Nabote era um homem justo que possuía uma vinha, herança de seus antepassados. O rei Acabe desejava a vinha, mas Nabote se recusou a vendê-la, obedecendo à lei de Deus que proibia a venda permanente de terras herdadas. Levítico 25, 23, 28. Acabe ficou aborrecido,
Mas sua esposa Jezabel ficou furiosa. Ela não enviou soldados, nem atacou com armas. Em vez disso, usou o falso testemunho, uma ferramenta muito mais insidiosa de destruição. Ela escreveu cartas em nome do rei, ordenando que os anciãos e nobres estabelecessem 2 falsos testemunhos contra Nabote. Esses homens acusaram falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. Com base nessas mentiras, Nabote foi arrastado e apedrejado até a morte. Em um momento, Nabote era um homem de integridade, cuidando de sua vinha em paz. No momento seguinte, foi assassinado não por espadas, não por guerra, mas por mentiras. O falso testemunho é um assassino silencioso. Não precisa de armas para matar, nem de um exército para destruir. Mata com palavras. No entanto, Deus viu tudo. Nenhuma mentira escapa de seu julgamento. Nenhum falso testemunho passa despercebido. Deus julgou Acabe e Jezabel. Ele enviou o profeta Elias para confrontar Acabe com um decreto terrível. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. Sim, o teu. 1 Reis 21:19. E o que aconteceu com Acabe não parou por aí. Devido a esse ato de falso testemunho, toda a dinastia de Acabe seria destruída. Seus filhos morreriam, seu nome seria apagado e sua esposa Jezabel seria devorada por cães, como Reis 21, 23, 24. O que começou como um único ato de falso testemunho levou à queda de toda uma casa real. O falso testemunho traz destruição. Pode parecer apenas palavras, mas seus efeitos são devastadores. Pode destruir reputações, arruinar famílias, condenar inocentes e atrair o julgamento de Deus sobre aqueles que o praticam. O mesmo Deus que vingou Nabote ainda vê toda falsa acusação hoje. Sua justiça pode não ser imediata, mas é inevitável. Se você já foi tentado a mentir, exagerar ou dar falso testemunho, lembre-se de Nabote, de Acabe e de Jezabel. A falsidade pode trazer ganhos temporários, mas sempre leva à perda eterna. Deixe suas palavras serem verdadeiras e seu testemunho justo, pois Deus está observando, e no final, a verdade sempre prevalecerá. Você acha que o falso testemunho afeta apenas pessoas comuns? Até mesmo o Filho de Deus foi atacado por falsas testemunhas. Antes de Jesus ser crucificado, os líderes religiosos sabiam que não tinham uma acusação real contra ele. Sua vida era pura, suas palavras eram verdadeiras e suas ações eram justas. Então, o que fizeram? Fizeram o que os mentirosos sempre fazem quando a verdade está em seu caminho. Chamaram falsas testemunhas. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam falsas evidências contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhuma, embora muitas falsas testemunhas se apresentassem. Mateus 26, 59 e 60. Eles não conseguiram encontrar provas reais, então criaram mentiras. Distorceram suas palavras, alegando que ele destruiria o templo, quando na verdade ele falava sobre sua ressurreição. Manipularam seus ensinamentos, fazendo-o parecer um blasfemador, quando ele era a própria palavra de Deus. Por causa desse falso testemunho, Jesus foi condenado a morrer. Mas ouça com atenção. O falso testemunho pode vencer por um momento, mas a verdade sempre terá a vitória final. Os líderes religiosos pensaram que haviam triunfado, que haviam silenciado Jesus, que suas falsas testemunhas haviam garantido seu poder. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Pensaram que haviam encerrado sua missão, destruído seu nome e enterrado a verdade sob o peso de suas mentiras. Mas sua ressurreição abalou os próprios alicerces da terra. A advertência e a promessa são claras. O falso testemunho pode parecer poderoso, mas é apenas por um momento. As mentiras podem trazer vitórias temporárias, mas sempre desmoronam sob o peso da verdade. A decepção pode silenciar os justos, mas não pode silenciar Deus. O mesmo Jesus que foi falsamente acusado é o mesmo que reina hoje, e ele vê cada falso testemunho, cada engano, cada injustiça.
Se você já falou falsamente contra alguém, distorceu a verdade, exagerou uma história ou permaneceu em silêncio quando a justiça exigia sua voz, deve entender as consequências. O falso testemunho não é uma questão leve aos olhos de Deus, não é apenas um ato contra o homem, é uma ofensa contra a própria natureza da verdade. Deus não ignora a decepção, não importa quão oculta ou convincente seja. Cada mentira será exposta em seu tempo perfeito. Provérbios 19:5 declara: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e o que profere mentiras não escapará. Você pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Cada palavra falsa é registrada, e cada falso testemunho será levado à conta diante do juiz de toda a criação. Existem pecados que Deus desaprova, mas há pecados que ele chama de abominação. Dar falso testemunho é um deles. Provérbios 6, 16, 19. Lista 7 coisas que Deus odeia, e entre elas está a falsa testemunha que profere mentiras. Isso significa que Deus não apenas desaprova o falso testemunho, ele o despreza. Por quê? Porque Deus é a verdade. João 14:6. Dar falso testemunho é agir diretamente contra sua natureza, alinhando-se com Satanás, o pai das mentiras. João 8:44. As mentiras podem parecer poderosas e o falso testemunho pode alcançar seu objetivo por um tempo, mas nunca permanece para sempre. Provérbios 21:28 adverte: a testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve fielmente falará para sempre. A verdade sempre prevalecerá. As mentiras desmoronarão sob seu próprio peso. Aqueles que constroem suas vidas sobre a decepção eventualmente cairão, pois a falsidade é como uma casa construída sobre a areia. Quando o julgamento vier, não resistirá. Se você já se envolveu em falso testemunho, seja por meio de fofocas, calúnias, exageros ou silêncio quando a verdade era necessária, Deus oferece misericórdia. Mas você deve se afastar da decepção, confessar seu pecado, arrepender-se diante de Deus e comprometer-se com a verdade a partir de agora. A mesma verdade que condena as falsas testemunhas é a mesma que oferece perdão àqueles que se humilham e voltam para Deus. Escolhidos, caminhem na verdade, pois no final apenas a verdade permanecerá. Mas aqui está a esperança. A verdade sempre prevalecerá. O falso testemunho pode parecer poderoso, as mentiras podem parecer vencer, e a decepção pode parecer triunfar, mas a verdade não pode ser derrotada. Olhe para a história, olhe para as Escrituras. Sempre que o falso testemunho foi usado para destruir os justos, Deus transformou a situação em vitória. José era um homem de integridade, mas foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. Ele se recusou a pecar, mas ela mentiu, alegando que ele a havia atacado. José foi jogado na prisão, abandonado e esquecido, mas Deus nunca o esqueceu. Em um instante, Deus elevou José da prisão ao palácio. O mesmo homem que foi falsamente acusado se tornou o segundo governante mais poderoso do Egito. Gênesis 41:41. O falso testemunho o atrasou, mas não o destruiu. Os inimigos de Daniel conspiraram contra ele, não encontrando falhas nele. Criaram uma lei para armarem uma armadilha. Falsamente o acusaram diante do rei, alegando que ele havia quebrado a lei. Daniel foi jogado na cova dos leões para ser devorado, mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu vivo. Aqueles que o acusaram falsamente foram lançados na própria armadilha que haviam preparado. Daniel 6:4. O falso testemunho o atacou, mas não pôde destruí-lo. Jesus foi falsamente acusado, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele é o exemplo supremo. Foi falsamente acusado pelos líderes religiosos que distorceram suas palavras, espalharam mentiras e procuraram falsas testemunhas. Foi espancado, ridicularizado e crucificado por causa do falso testemunho. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou dos mortos. O que pensavam ser sua derrota se tornou a maior vitória da história. A verdade triunfou. Se você é vítima de falso testemunho, mantenha-se firme. Deus lutará por você. O mundo pode mentir sobre você.
As pessoas podem distorcer suas palavras e a decepção pode tentar derrubá-lo, mas Deus vê tudo. Ele é seu defensor, seu vingador, seu juiz justo. O mesmo Deus que vingou José, salvou Daniel e ressuscitou Jesus, lutará por você. Mas se você já falou falsamente, arrependa-se agora. O falso testemunho pode trazer ganhos temporários, mas sempre leva à destruição. As mentiras podem se relevar, mas sempre cairão. Afaste-se da decepção, confesse, busque perdão e escolha a verdade, pois aqueles que caminham na verdade andam no favor de Deus. Vamos orar juntos como uma família. Pai Celestial, Juiz Eterno, Deus da verdade, justo que reina de seu trono de justiça, hoje clamamos a Ti. Elevamos nossas vozes diante de Tua santa presença, pois Tu és aquele que vê tudo, ouve tudo e sabe tudo. És o Deus que defende os inocentes, que expõe toda mentira oculta, que vinga todo ato de injustiça. Pai, estamos diante de Ti em nome de Jesus Cristo, pedindo que Te movas poderosamente. Deixa a Tua verdade trovejar dos céus. Que o fogo de Tua justiça consuma toda mentira proferida contra Teu povo. Que os ventos de Tua retidão soprem em cada tribunal, cada local de trabalho, cada família, cada nação, varrendo todo falso testemunho, arrancando toda decepção e estabelecendo Tua verdade. Senhor, invocamos-Te como o Deus da vingança, aquele que vingou o sangue de Nabote, que defendeu José quando foi falsamente acusado, que libertou Daniel quando homens perversos conspiraram contra ele. Levanta-te, ó Senhor, deixa que os inimigos da verdade sejam dispersos. Exponha todo mentiroso, anule toda falsa acusação. Pai, oramos por aqueles que foram vítimas de falso testemunho, que foram caluniados, traídos e falsamente acusados. Muitos perderam suas reputações, oportunidades, liberdade e até suas vidas por causa de mentiras. Mas hoje, Senhor, declaramos que a verdade se elevará como o sol nascente. Declaramos vindicação divina, restauração sobrenatural. Que o que o inimigo planejou para o mal, Tu transformes em bem. Que o sangue de Jesus silencie toda a acusação demoníaca. Que o fogo de Deus consuma todo falso testemunho. Que Teu julgamento caia sobre todo espírito de decepção que se levantou contra Teu povo. Pai, és o mesmo Deus que trouxe justiça a Mardoqueu quando Amã tramou contra ele, que derrubou os planos malignos do faraó, que ressuscitou Jesus após falsas testemunhas conspirarem para matá-lo. E hoje, permanecemos firmes na promessa de que a verdade sempre prevalecerá. Também clamamos por aqueles que caíram na armadilha do falso testemunho, que usaram suas línguas como armas de destruição, que mentiram, distorceram a verdade e permaneceram em silêncio quando deveriam ter falado. Tem misericórdia deles, ó Deus, que a convicção penetre em seus corações como uma espada, que o peso de suas palavras os pressione até que se arrependam, que tremam diante de Teu trono, até que se afastem da maldade, Pai. Lava-os e purifica-os. Limpa seus lábios da falsidade e que sejam transformados pelo fogo de Tua santidade. Remove o espírito de engano deles e substitui-o por um espírito de verdade, que não sejam mais usados como peões do inimigo, mas como instrumentos de justiça em Teu reino. Onde havia falsidade, que haja verdade. Onde havia corrupção, que haja justiça. Onde havia trevas, que haja luz. Poderoso Pai, profetizamos sobre esta geração, que sejam amantes da verdade, destemidos diante das mentiras. Levanta Daniels, que permaneçam firmes na retidão. Estérs que falem a verdade diante da opressão. Guerreiros da justiça que não se curvem à corrupção. Que o Espírito da verdade invada nossos lares, nossas igrejas e nossos governos. Cancelamos toda mentira do inimigo, derrubamos toda manipulação demoníaca e quebramos toda fortaleza de engano em nome de Jesus. A partir de hoje, que a verdade reine, que a justiça se estabeleça e que a retidão de Deus se espalhe pelas nações como uma poderosa enchente. Pai, elevamos cada pessoa que se conectar com esta mensagem, cada alma que ouvir, cada coração que será transformado, cada mente que será renovada. Para aqueles que se inscreverem, curtirem e compartilharem,
Que sua obediência seja contada como uma semente de fé. E tu, Senhor, és o Deus da colheita. Que esta semente produza uma poderosa colheita em suas vidas. Abençoa-os abundantemente. Abre portas sobrenaturais para eles. Cerca-os de favor divino. Que suas famílias sejam cobertas pelo sangue de Jesus. Que seus lares sejam preenchidos de paz. Que seus negócios, carreiras e finanças prosperem sob tua mão. Que andem em proteção divina. Que nunca sejam vítimas de falso testemunho. Que nunca caiam na armadilha do engano e que sempre estejam ao lado da retidão. Pai, que os inimigos deles sejam silenciados, que toda acusação contra eles seja anulada, que tua bondade e misericórdia os sigam todos os dias de suas vidas. E, Senhor, que esta mensagem se espalhe como um incêndio, alcance os ouvidos daqueles que precisam de libertação, quebre correntes, abra olhos cegos, e restaure a vida daqueles que sofreram sob o peso da injustiça. Usa cada compartilhamento, cada curtida, cada inscrição como uma arma divina para espalhar a verdade e a justiça por toda a terra. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, e declaramos: está feito, está estabelecido, a verdade prevaleceu. Amém e amém. Se esta mensagem tocou seu coração, e você gostaria de apoiar nossa missão de espalhar a palavra de Deus, compartilhem isso, pode trazer esperança e alegria à vida de alguém. Obrigado por ser parceiro de Deus neste importante trabalho.